Ficaste nervosa. Estou nervosa. Ok, vamos ouvir? Sim. Sem ponta por onde se pega, 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 não tem ponta por onde se pega. Vai ser difícil, não é? Vai ser difícil ouvir os tás e o poi. Então não estás confiante? Não. Eu acho que, sabes que isto é uma coisa boa de experimentarmos fazer um podcast, porque a verdade é assim, ninguém precisa de podcast. Já existem quantos podcasts? 200 mil, sim. 200 mil podcasts. Mas sim, cientificamente comprovado. Não, acho que existem mais, claramente. Eu acho que existem mais de 200 mil. Não Sim. estou a brincar. Sim. Eu não estou a brincar. Não. Não. Ai, eu estou aos murros com o microfone. Bateste-lhe? 2 vezes já. Sabes que estava a reparar que comecei a usar este caderno para o podcast e comecei a usar ao contrário. Porque no início tinha já coisas escritas lá das nossas aulas de teatro, então comecei a usar a partir do fim para o princípio. E no final, o que é que eu tenho? Hoje aqui, Amanhã pó. Essa frase. De onde é que veio essa frase? Não sei, diz-me tu. Essa frase, a história dessa frase surgiu numa. Quando é que isto foi? Eu não me recordo exatamente quando, mas foi num jantar, numa conversa em que é Luz com a Susana e com o André, os nossos amigos. E eles estavam a contar uma história sobre um sem-abrigo de que é Luz, que costumava um sem-abrigo / drogado, de certeza. Já sabes como é que é. Nos anos 90, as pessoas que andavam na rua eram todas drogadas. Não, era assim que funcionava. É preconceito, mas era assim. E ainda por cima, quando eras mais nova, de certeza que pensavas isso também. Drogado era sinónimo de sem-abrigo. Aliás, mentira. Sem-abrigo era sinónimo de drogado. Porque havia drogados que não eram sem-abrigo. Que eram aqueles drogados da escola, não é? E então, eles estavam a falar a história desse homem. De um sem-abrigo que andava por lá em Queluz e acho que também entrava nos autocarros e assim, mas que tinha, eu não me lembro dos pormenores. Nós quando tivermos cá um deles vamos pedir-lhes para contar essa história, ou para contar, lá está, eu sou como tu, também digo mal as palavras, para contar essa história. Mas isso era uma coisa que esse sem-abrigo dizia. Acho que chegava ao pé das pessoas e dizia, pois, hoje aqui, amanhã pó. E dizia isto constantemente. Era uma espécie de lema de vida que das duas uma. Podia ser bêbado também e não drogado. Se bem que não é? A bebida é uma droga. Muito bem. O que é que foi? Não, mas isto é muito interessante porque eu abri, lembrei-me que foste tu que me escreveste isto no caderno. Eu escrevi. Foste tu que me escreveste isto no caderno durante uma das aulas de teatro. Foi. E olha, deve Depois ter sido, se calhar, pouco depois de eu saber essa história, porque eu fiquei fixado com isso. Sim. E durante muito tempo falávamos disso. Muito bem. Falávamos, eu dizia isso várias vezes. Hoje aqui, amanhã pó. Pronto. Se calhar é um bocado por isso que estamos a fazer este podcast, não é? Amanhã pó. Muito Amanhã bem. podemos estar mortos. Pois, é verdade. É assim, desculpa. Não tem mal. Mas começaste o caderno ao contrário. Quando tu dizes ao contrário, Não, dizes de porque- pernas para o ar? Não, do fim para o princípio e de pernas para o ar. À japonesa. Porque dá mais jeito para abrir a folhita, não é? Sim. Os Senão livros, não dava jeito assim e depois estar assim, não é? os Então livros tens que de ficar- manga são ao contrário. Ai, sim. Não sabias? Não. Nunca leste nenhum livro de Não. manga? Tenho que te emprestar um. Sim, Ou dois. está bem. Eu acho que não tenho assim nada que te vá apaixonar. Porquê? Porque agora que eu estou a pensar nos livros de manga que eu tenho, são todos muito violentos. Gostas de coisas tipo gore, violentas? Depende. Mas acho que Há um que é sobre em caderno não, em dibujo, em desenho, não fará muito. Para quem não sabe, a Alexandra... isso era um dos temas que eu queria tratar. Que era, antes de começarmos... Uma das conversas que tivemos sobre este podcast foi que tu não querias que dissesse, que as pessoas soubessem que eras tu. Sim, porque a minha E ideia isso inicial- mantém-se? Tu achas que não é boa ideia, portanto... Eu acho que tu vires para aqui, para já, queres mudar, só não queres o apelido ou pode ser Alexandra? Porque eu chamar-te outro nome é muito esquisito.
Porquê? Porque é estranho, parece, estou a falar que parece uma coisa tipo espião ou não é? É um Podia ser um pseudónimo, ou seja, se nós estivéssemos alter a ego. falar, Sim. sei lá, sobre uma coisa polémica, que pode acontecer. Pode acontecer, como Pode. há bocadinho, não é? Chamarmos drogados a Sem Abrigo. O que estás a dizer que a Alexandra não diria drogados, é isso? Porque eu estou a usar o meu nome, eu é que disse isso, tu só tens que agir normalmente. Ok, uma coisa que também se calhar não funciona em podcast, caretas e com silêncio durante muito tempo. Funciona. Silêncio também funciona. É verdade, em não, os podcast. silêncios funcionam quando colocados no sítio certo. Muito bem, mas sim, Tu estás a querer avançar para qualquer coisa, não estás? porque a minha primeira ideia, a minha ideia inicial era fazermos uma coisa parva, completamente parva. Certo. E para E isso O eu teu, não posso, podes manchar não o teu posso nome. manchar o meu nome, sim. Ok, que fique registado que a Alexandra bate constantemente com a boca no microfone e pensa. Com o queixo, Mas com o parece que queixo. tu reages Sim. como se estivesses a bater com a cabeça numa parede, com esse nível de. Agora estás só a afagar o microfone. E não se vai ouvir. Ficas incomodado com Não isto. fique incomodado, acho só estranho. Mas se quiseres que se ouça esse. Se queres, isso tens que fazer mesmo. Vês? O meu ouviu-se. Mas depois fica Não cheio de se ouve. gordura. Não. A pele, não é? E dos cremes e cenas. Tu não usas essas coisas. Cremes uso. Os cremes sim. E por Sim. que não maquilhagem? Por que não? E porque sim. Exato. E porque sim. Não, pela mesma razão que se usam cremes, pode-se usar maquilhagem. Se bem que eu uso cremes e não uso maquilhagem, agora que falo nisso. Usas de vez em quando, não? O quê? Nos espetáculos não tens que Sim. usar. Sim, não gosto. Mas é só para tirar brilhos. Pois, está bem. Não fico mais bonito. Mas é a base, não é? Que metes base e não É. sei, anti-brilhos e não Mas sei. não gosto. E não acho que fique mais bonito. Mas as miúdas ficam mais giras. Obrigada pela parte que me toca. Não estou a dizer que não tendo não são. O que eu estou a dizer é quando põem, há qualquer coisa da formatação que nós temos. Pois, não é? exatamente. Da estética. Porque não é que a ausência de maquilhagem faça com que uma rapariga fique feia. Não é isso. Só que quando ela põe maquilhagem, realça certas coisas, Mas se a Parece que a maquilhagem torna for mais mal bonita. colocada, faz pior. Faz Então. pior, obviamente. pronto. Então, Obviamente. Mas E eu acho que nós porque não estamos gosto? formatados para ver, tipo, para vermos, sei lá, as bochechas um bocadinho mais vermelhinhas, os olhos com mais profundos, não é? Não. Neste momento a Alexandra está a pensar o que é que eu estou. Não, estou a pensar o que é que ia dizer, na verdade. Porque Porquê é que é não usas muita- maquilhagem? Espera aí, tu tens uma sombrinha. não tenho nada, tenho pai olheiras, com certeza. Não, mas era por cima, parece ter assim um Não, bocadinho não. por cima, não? Não, nem levei murros, nem nada. Então a questão é essa, tu não usas porque não precisas. É isso, é esse o segredo. Não uso porque não gosto de usar e porque acho que não tenho que usar. Sim, mas estás a fazê-lo como afirmação do género. Eu não quero, portanto não tenho que. Nunca usaste, nunca foste. Por exemplo, nunca tiveste, sei lá, um evento, uma reunião importante, Não. qualquer coisa em que a tua cara só por si não chegava. Não. Ok. Muito bem. Não, quando era miúda, não é? Quando era adolescente, viste, enrolei-me um bocadito. Não tem problema. Eu acho que ninguém vai ouvir Pintava isto. os olhos. Nós vamos, não é? E vamos obrigar eu as vou- pessoas que gostam de nós a ouvir também. Portanto, Até elas não gostarem de nós. mas pintava os olhos Uhum. e depois descobri as alergias. Tu és convenientemente alérgica à maquilhagem. Sim, também. Não, mas gasta-se imenso dinheiro por uma razão que não me faz sentido absolutamente nenhum. Mas não é semelhante ao dinheiro que se gasta, sei lá, em roupa. Mas eu também não gasto muito dinheiro em roupa porque também É acho verdade. altamente desnecessário. Tu não queres que saiba o teu nome porque tu estás a fazer isto nua, não é? Mas mantém-se a questão inicial. Isso é algo com o qual ainda não estás resolvida? Ou... O quê? A maquilhagem? Não, o teu nome neste podcast. Para já vamos manter o Alexandre. Mas Alexandra, estamos bem, E certo? não sei se não vai haver uma distorção de voz. Depois logo se vê. Logo se vê. Como diz a minha sogra,
Quem muito se baixa mostra o rabo. Por isso é uma questão de mantermos sempre direitinhos. Diz às pessoas Sim, quem é que teve a ideia de fazer isto. foi uma ideia conjunta. Não foi uma ideia conjunta. Mas a minha ideia sempre foi alter egos. Ok. E agora? Mas eu acho que isso pode ser. Nós podemos fazer alter egos no sentido em que podemos fazer um bocadinho versões exageradas de nós próprios. Está bem, sim. Ok? Sim. Então, Sim, mantendo um estou bocadinho a essa ouvir. ideia de alter egos, eu não te vou perguntar o que é que tu fazes. Sim, Tu não vais dizer o que é que tu fazes. está bem. Não sei, Está bem, estamos a concordar. Não, mas é isso? Para já sim. Porque agora apeteceu-me perguntar. Porque, ou seja, Estou a dar beijinhos no microfone. Sem querer, não é? Sabes que estava de férias. Estava de férias. onde é que estavas de férias? Estava de Parece que estás férias. mortinha para dizer. Não, mas Como não estava dizes? com os sobrinhos e eles tinham um microfone daqueles Agora sim que... parece uma tia a falar. Estava com um microfone que fazia imensos efeitos com a voz, etc. Então os miúdos de 6 e 2 anos metiam literalmente a boca dentro do microfone, não, ao contrário, o microfone dentro da boca e cantavam assim, e depois queriam que eu fizesse o mesmo com o microfone todo babado. Ai, que nojo. Para meterem lá, e depois batiam-me com o microfone para eu meter... Como tu estás agora a fazer, é isso? E eu agora estou a mimetizar um bocadinho aquilo que era feito, Olha, eu mas devo sem dizer querer. que, falando em microfones... Como é que estão as minhas ondas? As tuas Estão ondas boas? estão ótimas. Sim. Estou Se é forte. que isto está a gravar. Ai, por amor de Deus. Achas que temos algum material de jeito já? Não. Ok. Mas não faz mal porque cenas. Isso leva-me para uma das rúbricas. Rúbricas? Diz-se rúbricas? Acho que sim. Acho que há uma discussão sobre se é rubricas, se rúbricas e a distinção entre uma assinatura e Sim. um tema. Pronto. Para já vamos dizer rúbricas porque Diz o que tu tens disseres. o acento. O acento está no U Sim. aqui. Diz rúbricas, mas depois diz aceto. Aceto. Tu tens aqui uma coisa que se chama A Espuma dos Dias, Aham. que eu acho muito giro. Que é um livro do Boris Vian. Sim, já li. E gostei muito. Foi oferecido por um amigo que me ofereceu também este bloco. Ah, é? Sim. Coincidência. Sim. Isso se podcast se chamar A Espuma dos Dias? Porque eu acho que já Demasiado existe. deve Eu haver. acho que já existe alguma coisa. Ainda não vi o filme. Há um Também filme não, também. com a Tatu. sim. Tatu? Audrey Tatu? Sim. Tatu? L'écume des jours, é isso? Olha lá, Em se a francês? gente disser coisas erradas, editamos. Claro, pomos sempre que houver um... Não, fazemos dobragens Pode ser. a seguir, Pode mas ser. colamos à descarada. Está bem. Ou seja, gravas no telemóvel, pode ficar mal e tudo, mas se dissermos uma coisa Pode mal, ser. pomos por Gosto. cima. Está bem, mas isso. O podcast é nosso, nós fazemos o que quisermos. quiseres. A última coisa que nós queremos é que as pessoas pensem que nós não somos extremamente cultos, conhecedores, conhecedores de tudo aquilo que dizemos. Claro. E boas pessoas, no fundo. Quer dizer, isso é outro tema. Mas continua. Nós acaso é tínhamos, engraçado, gostaste coincidência. dessa... Do livro? Não, dessa rúbrica. Sim, mas na verdade isto fez-me lembrar uma coisa que um microteatro que vimos. E eu não sei se era isto que tu tinhas em mente. Lembras-te daquele microteatro que vimos? Sobre as coisas que... Cotidianas, que se irritavam. Sim, que se não sei irritam. quê. Coisas que se irritam. Pronto. Não, tem uma ligação. Havia uma parte que seria isso. Não, mas aqui é mais um bocadinho temas de aqueles quase temas que às vezes são utilizados para stand-up comedy. Ou seja, agora vinha aqui a entrar no nosso estúdio. Sim. E estava um pai com uma criança ao colo e outra a fazer birra. E o pai disse com um ar super, super chateado, venenoso, mesmo irritado: eu já estive contigo ao colo durante um episódio inteiro, agora vamos embora, é a vez do teu irmão. Mas ele disse... Durante o episódio inteiro? Não sei, eles devem ter visto um episódio qualquer em Sim. que ele teve ao colo com aquele filho. Sim. E agora era a vez do outro. Mas ele disse aquilo com um ódio, obviamente com um ódio de irritação de pai saturado, de Claro. o miúdo está a fazer uma Cansado. birra e temos que ir embora, temos que ir jantar, essa irritação. Só que
ele poderia estar a dizer isto a um mafioso, tipo, se não me pagas eu corto o pescoço, porque o tom de voz era exatamente o mesmo. Mas era querido, porque era um miúdo a fazer birra, porque queria o colo do pai. E o pai disse, eu já te dei o colo, ok? Sim. E então? E esse pode ser um dos temas das irritações, que é irritar-se com crianças a fazer birra, e podes falar sobre como isso te faz sentir. Ok. Mas também pode ser coisas giras como esta perspectiva que eu estava a ter daquele pai, em que senti-me um bocadinho, ao mesmo tempo, empático, porque pensei, se eu estivesse naquela posição, será que diria aquilo daquela maneira? Porque foi muito agressiva. E depois penso, será que é esta a razão pela qual eu não tenho filhos? Ou Ainda és muito novo também. não sou assim tão novo? És muito novo. Eu tenho imensos pelos brancos espalhados por todo o corpo. Que idade é que tens? Isso agora é que eu não digo. Isso é que é segredo. Como assim? Não sabes a minha 35, idade? não é? Tu sabes? Não me lembro. Tenho 34. E és carneiro. Não sou carneiro. És Não aquário, vamos falar de já signos. sei. Eu acho que uma coisa É que podemos aquário. definir neste podcast é que não se fala de Eu signos. falo daquilo que quiser. Olha um bom Tu a mim tema. não me censuras. Olha um bom título para o podcast. Não se fala de signos. Não. Mas olha, foi numa conversa sobre signos contigo que eu descobri qual era o meu ascendente. Mas eu não sei o teu ascendente. Mas eu sei, eu fui ver. Não te lembras que nós fomos ver? Sim. Que E era qual é? de caranguejo. Que eu sou peixes com ascendente de peixe. caranguejo. E ficou tudo muito impressionado. Duas coisas de água. Duas coisas de água. Não, Quem é que ficou impressionado? pessoas ficaram impressionadas. Acho que não. Bom, então. Tu eu tinhas pensei... uma dúvida sobre isso? Era Não, se era tinha, desse porque eu género. tinha também pensado numa a qual chamaria divã, que era como se estivesse no divã de um psicanalista. Porquê? Porque a mim acontecem coisas esquisitas. Mas queres olhar para essas coisas de forma psicológica, Não. psicoanalítica? Não, a questão é que tu és muito bom a desconstruir coisas. Bom. Então, mas isso pode Sim. ser. Mas isso Por pode ser exemplo, quase. Sim, eu estou a gostar disso. Coisas estou a que me gostar disso. acontecem, acontecem sempre. Temos de ter um momento de coisas... consultório Gonçalo, Sim. não é? Em que tu te sentas Sim, por exemplo. ok, força. Então, queres experimentar? Tens Mas é alguma coisas já? que Sim, ok. aconteceu ontem. Diz. Então, pisei cocó. Ok, eu ia beber um bocadinho de chá. pisei cocó. Não estava à espera disto. Sim. E fui a uma Isto foi muito lavandaria. infantil, atenção. O quê? O pisei cocó? Nós estamos a falar de coisas, falámos já de Boris Vian e não sei o quê, e depois há um riso muito genuíno de tu só a dizeres eu pisei cocó. E eu rimo o teu Eu rimo e tu também te o meu ris. riso ou o teu riso. Tudo junto. Esta Pronto. coisa escatológica ser Claro, tão... obviamente. Bom, pisei cocó, mas não dei conta. E fui para a lavandaria porque precisava de secar a roupa. Com este tempo não dá para secar. Isto parece-me um destino indicado. E comecei a ver cocó no chão. Percebi que tinha sido eu a pisar cocó. E fui para casa, tipo a raspar, não é? Raspar o pé. Mas espera, tu percebeste-te do rastro de cocó dentro da lavandaria? Dentro da lavandaria, meu caro. Dentro da lavandaria. Não era muito. Mas tinha assim uma pegadazita. Mas estamos a ou falar duas. daquelas lavandarias self-service? Sim, exatamente. Não tinha mais alguém lá dentro? Não, Era só tu? era só eu. Continua. E, aliás, tinha lá uma pessoa quando eu entrei, que entretanto foi-se embora e eu, ao causa do início, cheiro. ao início pensei que fosse ela. Que fosse dela. Não, Ok. pensei que fosse dela. E depois apercebi-me que não, que aquilo andava a seguir-me. Que a pisada andava a seguir-me. Fui para fora da lavandaria limpar, numa relvita que havia. Que é das melhores maneiras Sim, de o mas fazer. não limpou. Não limpou e eu acho que espalhou. Espalhou na sola. Pronto, Espera aí, na sala? na sola. Na sola. Sola do sapato. Sim. Do ténis, Sim. na verdade, no ténis. Ou na sapatilha. Fui para casa com a minha roupa seca, porque já tinha passado 30 minutos. Então espera lá, antes disso. Tu apercebeste-te no início de quando chegaste à lavandaria? Não. Foi da primeira vez que fui ver se a roupa já estava seca. Ok, então já estava tinhas quase a ir passeado sim, pela sim, lavandaria? Sim. Ligeiramente, também não foi assim nada. Sim, foste até à extraordinário. máquina e depois estavas lá dentro à espera, era? Sim. E depois, quando andei outra vez a dar passinhos na lavandaria, percebi que era meu o cocó. Ok. Isto porque fiz a nota mental, não deixar cair roupa, porque está aqui cocó. Pronto, fui para casa, que esta é a parte que me deixa muito... Enfim. O quê?
Ir para casa, deixa-te o quê? Não estou a perceber. Fui para casa Sim. e descalcei os sapatos, com muito cuidado, Sim, porque estavam com todos cocó. sujos, exatamente. Não estavam todos sujos, a questão é essa. Então. Mas estavam sujos em sítios que eu não tinha visto. Entretanto, estou a comer o microfone. E então descalcei a sapatilha, o ténis, o que seja, não é? Com o meu pé. Era o pé esquerdo que estava sujo, não é? Sim. E eu com o meu pé direito já descalço, Estou com medo de como é que isto ou está. seja, de colãs, descalcei o pé esquerdo. Entretanto, comecei a andar pela casa. E comecei a ver pegadinhas de cocó. O quê? What? Como é que tu ficaste com os pés por Fiquei dentro? com o pé direito. Não foi por dentro, foi por fora. Não. As colas ficaram sujas de cocó. Pronto, pá. por dentro, exatamente, as colãs sujas. Não faço ideia, eu até hoje ainda não estou a usar, como podes ver, não estou a usar ténis porque não consigo mexer nos ténis. Eu não sei se aquilo está sujo lá por dentro ou se foi. Então, mas espera, tinhas os ténis rotos? Então, Não, foi mas quando foi no tirei o movimento pé. de descalçares. Foi no movimento de descalçar. Mas tu que fiquei descalçaste com a- daquele. Acho eu. Pondo assim o pé na parte Sim, de trás dos ténis. sim, para- exatamente. Com o pé descalço já. Sim. Que irresponsabilidade. Exatamente. Então, mas é que está resolvido o problema, não. Não, mas a questão Problema é... não, o mistério. Espera. E entretanto eu calcei o Isto pé. Como assim? Espera lá. Eu calcei o pé, não, eu calcei as pantufas. E depois dei-me conta. Depois dei-me conta que aquilo estava algo esquisito. Estás a ver? E depois percebi que tinha cocó nas colés. Sim. E agora também na pantufa. E o que é que tu fazias com a pantufa? Na máquina de lavar. Eu Olha, deitei para o lixo. Limpei as colãs, é verdade, as colãs estão. para o lixo. Sim, deitei para o lixo, não consigo lidar. Não consigo lidar. Estás a ver porque é que eu tenho que ser anónima? Porque eu conto estas coisas. não, tá, eu para já acho que é uma história com a qual as pessoas se poderão identificar. Eu fiz pegadinhas, percebes, de cocô em casa. É nojento. Não, eu acho que há tudo. Não, isso é mesmo. Estou com calor. Ui, muita coisa. Mas realmente acho que não é para um divã. É só Não é mesmo para um contar. divã, só não é? para É para uma contar. casa de banho, claramente. Mas vamos falar sobre isso. É o nosso episódio menos 10, portanto podemos começar, não é? Sim, Da isto coisa está a mais- gravar. Tá. Está a gravar, Está não seja sim, aqui. sim. Tá bem. O que é que foi? Nada, é só para saber. Achavas que tudo isto não estava a gravar, é isso? É um pseudo-podcast. É um bocado pseudo enquanto não decidirmos o que é que estamos a fazer, isso é Já verdade. alguma vez te aconteceu? Não assim, impossível. pois. Isso é de um descuido muito grande. Não é descuido, foi uma coisa assim super pequenina do tamanho de uma ervilha. Vamos começar por... como é o tamanho de uma ervilha? Sim. O cocó? O cocó. Era uma caganita? No sapato não. Ah, mas na cola era. Ok, então vamos a ver toda a escala de descuidos e de irresponsabilidades associadas a este percurso. Primeiro, pisares cocó e não te aperceberes. Sim. Isso revela das duas uma. Tu estavas distraída, porque percebe-se um bocado, porque escorrega. E Mas normalmente... estava a chover. Ok, então aí tens uma atenuante. Sim. É verdade, tens uma atenuante. Mas espera lá, mas mesmo assim, é uma atenuante, é verdade. Só que para os dejetos Sim. chegarem a sítios do sapato que tu não conseguiste retirar na erva, significa que teve que ser uma grande poia. Não, é só porque os ténis, as sapatilhas, têm sempre umas solas. Tem umas reentranciazinhas, os Exatamente, orifícios e não para sei o quê. aderência e blá blá blá. Pronto, mas mesmo assim, ok, eu já pisei muitos cocós na minha vida. Sim. É verdade, sim. Já pisei uns. Eu tinha uns ténis que realmente eram mesmo muito irritantes e quanto mais fresco for o cocó, pior, porque mais líquido está e mais penetra nas reentrâncias do ténis. E eu lembro-me de uma situação mesmo horrível em que eu fui para casa, limpei a superfície toda na rua, Sim. mas mesmo chegando a casa estavam os frisos todos e eu tive com um palito Ai, não. a retirar. É horrível. Com um palito a retirar o cocó. Horrível, ok? Eu sei, eu já sofri isso, mas em nenhum momento eu me vejo a fazer o que tu fizeste. Mas é que não foi propositado. Eu sei, mas foi de uma grande Descuido. irresponsabilidade, porque tu Mas como é que descalçaste. podia-me E depois com descalçar? o hábito Sim. de tirar o outro ténis com o pé que já está descalço, Sim. que eu também tenho. Pois, temos todos. E é por isso que muitos dos ténis se desgastam na parte da sola atrás, porque
Uma pessoa pressiona para arrancar Parece-me o ténis. que não. Não, assim, Parece-me eu que acho não. que Parece-me sim. um Eu acho que bocadinho muitas exagerado, meu pessoas caro. iriam concordar com esta afirmação. E tu fizeste isso sabendo que o ténis estava sujo. Mas estava sujo noutra parte. Não interessa, estava sujo. E é aí que entra a irresponsabilidade, que é essa falta de cuidado de eu vou mexer com o meu pé nu com o colã, pronto. Mas para mim colãs assumo que Se seja... tivesse nunca assim, ia limpar o pé, não é? Ao pé coxinha até à casa de banho. Preferias Não sei, sentir o na cocó verdade no pé? não, se calhar não. Porque tu usaste o pé descalço para Sim. descalçar o outro que sabias que estava sujo. Não sabias, certo, que Atrás. estava sujo atrás. Correto. Mas estava sujo. E mesmo assim não tiveste, não é? Esse porque tu descalçaste onde? À entrada. À entrada, Antes de entrar em casa. Precisamente. Sim. Mais uma razão para poderes descalçar como deve ser. Porque é que fazias? Tiravas um sapato, seguravas nele, com cocó, até podias pôr nas escadas, punhas o pé já descalço dentro da casa, para não pôres o pé nas escadas, não é? Mas se as escadas estiverem limpas e estiveres à vontade, também podes pôr. Mas pronto, eu estou a assumir que não. E depois, ao pé coxinha, encostavas-te na ombreira da porta e tiravas o outro ténis com a mão. Pronto. E assim conseguias, de forma mais estanque, não é? Mais Sim. higienizada, tirar os 2 sapatos fora de casa e depois poder pegá-los com a mão para levá-los para a casa de banho para lavá-los. E escusavas de andar a fazer rastos de merda, que foi o que tu andaste a fazer em Que eu casa, andei a fazer, com é os verdade. colãs, ao ponto de meteres os pés dentro das pantufas, Que nojo, pá. Nem vi. que são o objeto de conforto que nós temos em casa, a pantufa. Eu uso as pantufas até elas Estarem morrerem. gastas, sim. Eu tenho uma que é muito boa, quentinha neste momento, é um chinelo pantufa, mas que já tem a boca toda aberta. Eu vejo o interior todo daquilo. Só que é meu, não é? Tens que comprar uma nova. Tenho, mas Se calhar, não sei. E gostavas das tuas pantufas? Não adorava, não era assim. Aliás, Tudo eu isto não foi adoro coisas. tudo Mas... isto foi um pretexto para comprar umas pantufas novas, não é? Sim, mas eu, entretanto, ando de chinelos tipo havaianas, não é? No inverno. Lista de ingredientes para la pizza. 1 kilo de harina, una taza de agua, una cucharada de aceite, una cucharada de azúcar, 25 gramos de levadura y sal a gusto. Sigan escuchando sin punta por donde se pegue. Tens uma casa quentinha? Não, obviamente que não. As casas em Portugal não são quentinhas. Eu conheço casas que são. Sim? Tem aquecimento. Ai, que tem aquecimento no chão, cá em Portugal? Então não. Ui, não conheço. Temos um Tens dos amigos meus finos. amigos. Amigos finos. Tenho um que não é assim muito fino, mas que comprou casa e está a renovar a casa e escolheu pôr um piso irradiante no... Irradiante? Radiante, Ou radiante, radiante? radiante. Temos que depois verificar. Não, é radiante. É radiante, porque radia calor. Sim. O Acho que que é sim. irradiar agora? Mas também existe irradiar. Eu acho que existe, a palavra existe. Sabes uma coisa? Eu agora estava a pensar, porque senti o impulso de ir ao telemóvel pesquisar. Sim, E este Mas foi um dos podemos temas de conversa que eu pensei hoje, acho Sim. que no banho, sim. que era de falar, abordar, que acho que tem a ver com aquilo que tu estavas a falar da rúbrica do Dos como é que pombas. nós chamamos? Das pombas dos dias, Sim. que era isso, que era de agora as pessoas já não se deixam ficar com o facto de não saberem uma coisa, Sim. não é? Lá está, não sabemos qual é neste momento a diferença entre radiar e irradiar, e imediatamente temos este impulso de ir pesquisar para satisfazer a dúvida. E eu estava a pensar sobre isto, se isto era uma coisa boa ou má. Estou em conflito comigo próprio. Sim. Porque, por um lado, apetece-me irritar com o facto das pessoas irem sempre investigar algo no momento. Sim. De tu dizeres algo, surgir uma dúvida, ou as pessoas não acreditarem em ti e irem investigar, como aconteceu com a minha namorada quando ela me disse que não tem ponta por onde se pegue, estava incorreto. Era Sim. preciso ter o lhe. E eu imediatamente fiquei. Ainda por cima já tinha editado a música, já tinha feito tudo, já tinha tipo. Tão querido. Então a ideia daquela frase estar incorreta incomodou-me imenso e fui investigar logo. Fui logo investigar. Porque não vivia bem com esta incerteza. Sim. Ao mesmo tempo, se não houvesse esta facilidade de no nosso bolso termos todo o conhecimento do mundo,
encontraríamos soluções e consensos, se calhar, e desconhecimentos que poderiam ser positivos. Não. Sim. Mas onde é que Gerava sempre muitas discussões. Não, eu é que tenho razão. Exato, e depois as pessoas eventualmente, não sei, porque eu depois sinto que as pessoas esclarecem a dúvida, mas será que se lembram? Será que retêm este novo conhecimento? Ou será que já é uma coisa tão imediata que as pessoas confirmam, ganham a argumentação ou perdem e depois passam por cima? Mas será importante reter esse conhecimento? Eu acho que isso é o mais importante. Porquê? Porque chama-se aprender. Está bem, mas tu sabes a coisa, portanto não te vais esquecer à partida da coisa. Espera lá. O que é saber se tu não te lembras? Tu podes não te lembrar de imediato, mas mais cedo ou mais tarde podes... Como já te cruzaste. Olha, por exemplo, eu não me lembro de imediato de todos os cantos dos Lusíadas, mas já os li. Eu não. Tu não leste os Lusíadas? Mas tu não foste à escola? Fui à escola, mas não era obrigatório ler todo o livro, todos os Lusíadas. Grande. Tudo. Quer dizer, eu estou a dizer isto. Não, eu li os Lusíadas de uma ponta a outra. Se calhar sim também, mas não me recordo, lá está. Lá está. Mas Não me recordo. podemos corrigir isto em edição. Tu podes gravar amanhã a dizer eu lembro muito bem. Lembro-me perfeitamente. Não, eu era excelente aluna a português, na verdade. E o que é que aconteceu? Aonde? Não é? Esquece. Na vida? Não, é como é que... O que é que queres dizer com isso? Estás a dizer que eu falo mal? Exato! É isso? Certo. Ai, que pequeno desagradável. O que é isso? Pequeno desagradável? Tu. De onde é que isso vem? Não, esse pequeno não se usa, não é um termo correto. Não. Que pequeno, little, isso é o quê? Não estou vendo onde? Do inglês? É espanhol? Apeteceu-me. Pequeno desagradável. Sei lá, saiu-me. Eu acho que Eu fico nervosa, eu não tenho nervos. Pronto, Olha, bati eu- outra vez com o queijo. Não tem mal. Mas eu acho que isto sim podia ser uma coisa para o divã, que é quando tu dizes. Mas eu acho que o divã pode ser uma rúbrica espontânea. Está bem, Quando eu reparar que há qualquer coisa em ti. está bem, pode ser. Mas também pode ser ao contrário. Não. Porque, por exemplo, o do cocó eu acho que não é divã. Não, tens razão. Se calhar é um espuma dos dias. É um grande espuma dos dias. Lá está. É um grande espuma dos dias. Eu tenho quando tu falaste desse tema, eu fiquei com receio. Por exemplo, eu agora, se eu estivesse do teu lado e fosse eu a fazer o divã, dizia: pois tu dizes muito que tens receio, já viste? E é verdade. Ao menos não digo que tenho medo. Pois é. É a diferente? diferença, claro. Eu não. Mas há diferença. O medo é um sentimento e o receio é outro. Não, o receio é mais suave, não é? Sim. O medo medo é tipo... remete a uma coisa mais profunda. Um receio é uma reticência, pode ser Sim. uma coisa mais leve. Sim. É uma questão de grau, certo? Mas o meu receio, e não medo, Sim. era que de facto, falando de cocó, depois ficássemos muito nesse tema, porque eu, como tu sabes, eu gosto muito desses temas escatológicos, Sim. coisas que metem nojo. Daí também eu percebi que tu não quereres que as pessoas saibam quem tu és exatamente. Claro, Porque vais estar do lado oposto a este tipo de devaneios. claro. Mas veio de ti o cocó. É verdade. Quer dizer, não veio de mim. Veio Veio de um cão, possivelmente. Esperançosamente. Sim. Esperançadamente. Bem, esperemos que seja de um cão. Sim. Ou de um gato, vá. Ou um animal. Um animal. Que não seja humano. Sim. Até porque consegues identificar onde é que poderá ter sido Não. esse descuido? Não, mas claramente foi entre a minha casa e a lavandaria. não estou a ver grande, Sabes o que é que seria? grande O dúvida. que é que seria espetacular? O que é que, Já é que tinha- precedesse isso? E tu agora ias para casa Não. e continuavas a encontrar Cocó. rastros de cocó em vários sítios. Não, mas não aconteceu. Yes! Felizmente não. Mas sim, mas está bem. Pronto, Pronto. mas eu tinha esse receio, que era Então- quando houver estes temas, estas temáticas, Sim, por favor, ajuda-me. está bem. Deixa-me. Não deixe que eu entre nesse buraco de pensar Falar e falar demasiado Tá sobre bem. isto. Está bem. Porque eu consigo. E não tem mal nenhum. E não estou a dizer isto de uma forma Porque tens corajosa. receio tu, Gonçalo. É isso, tenho receio de falar demasiado. Porquê? Porque eu acho que não é esse o podcast que as pessoas querem. Acho que não é isso. Mas- Quer dizer, as pessoas não querem. Exatamente. As pessoas também não querem o que nós estamos a fazer. Sim, a questão é essa. Tu tens é que te divertir com isto. Certo. Isto é o primeiro ponto. Se nós não nos divertirmos, não vale a pena. Eu acho que estamos fadados a divertir-nos, até porque tu tens a possibilidade, quando estivermos em silêncio, dizes muito bem e avançamos. Uhum.
E isso faz com que não fiquemos aqui presos. Olha, estou a gostar disto. Estás? Acho que Estás-te ainda a não abordámos divertir? as coisas suficientes porque ainda não decidimos. Não, o que eu acho que nós vamos no nosso... hoje dediquei-me a ver 2 vídeos sobre podcast. E um deles foi explicar isto dos bracitos e não sei o quê, dos microfones. E Questiono-me se dizia... foi o mesmo que eu vi. Também vi calhar essas é. coisas. E também falava que temos que ter uma imagem de 3.000 pixels por 3.000 pixels. Tá? Para o podcast. Temos que pensar nisto. Eu não sei fazer este artwork, como o senhor diz. Estás-te a pôr nervoso. Estás nervoso. Eu acho muita piada porque estás a falar Do mesmo podcast que tu viste. Então, podcast não, coisas YouTube. muito específicas. Sim. Não é só para te dizer que eu não faço isto. Não, Porque eu não sei fazer. Eu vou tratar disso tudo. Pronto. Eu é uma faço tudo o que imagem seja produção, não 3.000 te por preocupes. 3.000. Eu edito, eu crio o grafismo. Podes aparecer assim o meu olho, se quiseres. Não, vai ser uma Não. coisa gráfica relacionada com o nome. Por exemplo, quando o nome que ainda temos em estudo, se fosse sem ponta por onde se lhe pegue, Sim. ou sem ponta por onde se pegue, eu pensei, tive uma ideia do novelo, fazer uma coisa tipo novelo com uma ponta solta, ok? Ou com várias pontas, ou sem ponta nenhuma, pronto. Uma ideia assim desse género, um grafismo, uma coisa... basta vermos os podcasts Sim. que existem, por exemplo, eu vou-te mostrar aqui os meus subscritos. Sim. Sim. Pronto, ou pões a cara da pessoa se for importante, ou crias um grafismo meio logotipo com o nome do podcast. Pronto, Muito bem. super simples. Está bem. Não tens de te preocupar com isso. Temos que encontrar o nome e eu trato do grafismo. Mesmo, aliás, eu faço imagens com mais ou menos 3.000 pixels, não te preocupes. Quadradinhos pequenos. Tem que ser quadrado e tem que se ver no Sim, não, telemóvel. eu faço isso e depois eu ponho no Spotify. Né? Pronto, é isso mesmo. Mas isso Em ainda várias plataformas. O que eu Todas uso as- mais é o player.fm. É? Mas isso deve ir buscar a outro sítio. não Sim, sei sim, isso. vai buscar os outros sítios. Não, e depois onde isso eles estão tratamos já disso. Aliás, eu acho que nós inicialmente. temos que gravar, se calhar, vários, preparar vários e publicar, e depois ir publicando. Porquê é que tu estás a fazer ao microfone? Estou a ver se as minhas pestanas se vão ouvir no microfone. Isso diz-me que tu estás aborrecida. Não estou só a ficar com sono, mas diz. Desculpa. Isso também pode ser problemático. Não, Tu às mas diz lá, 10 diz lá. Ai, não, sim, se sim. tu às 10h07 tens sono e neste momento estás a sim. bocejar. Mas diz. Estavas não. a dizer qualquer coisa e eu não te deixei Não, concluir, como sempre. Não, tu estavas a falar das coisas que viste e ouviste Sim. nesse vídeo sobre podcasts. Vi 2. E qual é que foi? E o segundo era O outro. as 6 coisas que não se deve fazer. Ok. Então, E uma já das fizemos coisas- alguma dessas coisas? Já não me lembro. Mas uma das coisas que ele dizia era o quê? Não me lembro. Isso é essencial, Alexandra. Esse que é as coisas que tu não podes fazer e tu não te lembras. Que já estamos a fazê-las. Se calhar uma coisa que não se deve fazer num podcast. Falar sobre outros vídeos que se viu e não lembrar Sim. E não dizer as fontes ainda por cima, não é? as fontes. As fontes. Ai, o que era? Esqueci-me completamente, meu caro. Não te preocupes. Eu sinto que nós estamos no final do nosso podcast de Já hoje. estás cansado? Não, são 10h08. Então, ai, Isso sim é que... vê lá se está tudo Está bom. tudo bem, está tudo bem. Que normalmente os podcasts terminavam ao final do 7º episódio. Porquê? Porque as pessoas não faziam aquelas cenas que ele fazia. Então, eu acho que é bom nós começarmos no menos 10, como tu disseste. Para Eu fazer acho que 17, é isso? já é quase uma temporada. Não, podes fazer temporadas de 10. Então, estás a ver? Começamos no menos 10 e agora... Que é este? Não temos que... Este é o menos 10. É que a seguir já vai ser o menos 9. Sim. E depois... Percebes a pressão? Sim, mas escuta. Convidamos pessoas para nos ajudar a definir como é que vai ser o nosso podcast. Ai, eu disse podcast. Não tem mal. Podcast. Como assim? Pessoas para ajudar a definir? Sim, tipo a nossa ideia inicial. Está a falar de consultores? Não. Consultores do De que é que queremos amigos. fazer? Amigos. Os amigos vêm ser entrevistados. Está bem, mas quer dizer... Os sobre o amigos, quê? diz o que é que nos vai dizer sobre o que é que nós vamos falar? tipo, Era vamos- giro vocês falarem disto, é isso?
Olha, fazer Estou isto... a sentir-me traído. Porquê, Gonçalo? Conta-me tudo. Porque eu pensei que nós já tínhamos encontrado o que é que era. Era esta dinâmica, era isto. E tu Achas que isto está bom? Achas que este nosso primeiro episódio está bom? Eu acho que sim. Sim? Eu acho Achas que sim. que consegues 20 minutos de alguma 20? coisa? Temos de uma jeito? hora e meia, não me apetece cortar nada. Mas vais ter que cortar. Estás a dizer que ninguém... E se mostrarmos isto a alguém? E vemos. Quem vai querer nos ouvir durante uma hora e meia, Gonçalo? A tua mãe, a minha mãe? Não. Quer dizer, por acaso era uma coisa gira. Pois eu acho que a minha mãe se aborrecia de imediato. Porque não estamos a dizer nada de jeito. É Claro, isso. não sei. Mas explica-me melhor a tua ideia. Não, a minha ideia era nós apresentarmos a nossa ideia original, ou apresentar. Qual não. é a nossa ideia original? Exatamente, Alexandra? não sei. Exato! Não, é sobre nada, não é? Era sobre nada. Primeiro, já temos uma rúbrica que é a espuma dos dias. Aham. O divã, segunda rúbrica, que temos mas ainda o que divã, afinar. olha que- Temos que afinar. Temos que afinar. Temos que afinar. Duas rúbricas. Porque eu ainda não percebi porque é que tu começas a dizer não e depois dizes sim. Não faço ideia. Vês? Outra vez. Assim não pode ser. Bom, ok, a espuma dos dias. A Alexandra está neste momento a fazer Apontamentos. apontamentos. Isto tem um nome, não é? Esta divisão, esta... Não faço ideia. Para que é que tu estás aqui? Tu não sabes nada. Não sei nada. Só sei que nada sei. Vai ver no telemóvel. Olha, e convidávamos pessoas e mostrávamos se calhar um bocadinho do nosso podcast, Sim. depois de tu editares alguma coisa, e perguntar o que é que nós devíamos fazer mais, como é que devíamos fazer. Queres que eu olhe para a fotografia? Não é fotografia. Estamos a filmar. Olá! Depois tens que pôr assim, não é? Para não se ver muito bem a minha cara. Mas... Estás então, mas perturbado. as pessoas... Eu não sei o que é de pedir às pessoas. Ou seja... O que é que tu queres também, quando Nós convidarmos perguntamos pessoas Sim, quer falar sobre elas. sobre elas? O teu tom de desilusão Não, a questão é que sobre... as pessoas podem não se sentir, os nossos amigos podem não se sentir à vontade para falar sobre eles. Com pseudónimo. Não, assim não tem piada. Então queres falar sobre o que é com os nossos amigos? Sobre o nosso podcast. Espera lá, isto é a coisa mais... Ok, uma conversa de café, pode meta ser. / masturbatória, que é, vamos fazer um podcast sobre o nosso podcast, que as pessoas vêm falar do podcast, é isso que estás a querer O que é que dizer? achas? Eu acho uma coisa, é muito Being John Malkovich, não é? Pode ser isso. Não, pode ser as duas coisas, não é? Ao mesmo tempo, perguntamos à pessoa o que é que ela acha, o que é que Eu nós gosto devemos disso, fazer. eu estou a apaixonar-me por essa ideia. Sim, está bem. E tu estás incerta porque pensas que... Agora já não estou a chega. perceber nada. Não, já Não, se vê. de já se vê. repente, a ideia de estarmos continuamente à procura do podcast, Também pode ser o giro. podcast, parece uma coisa muito gira. Está bem, mas E convidamos eventualmente- pessoas que nos vêm ajudar e elas Sim, podem porque dizer-nos. não? E ao mesmo tempo falamos com elas sobre elas. Está certo, é tudo junto. É isso? Vamos pedir-lhes o que é que tenham ideias sobre. Que venham falar connosco. Sobre. Coisas. E Estás a depois... ajudar. Não, porque eu não acho que se deva ter um roteiro para os convidados. Eu acho que pode ser mesmo isto. Ok, vamos tentar descobrir o que é que o nosso podcast deve ser sobre. Ok. E venham falar um bocadinho connosco e de passagem falamos um bocadinho sobre eles, Ok. os nossos amigos Uhum. não conhecidos, Uhum. e esta troca de ideias de café, quase. E quanto tempo é que achas que deve ter o nosso podcast? Eu acho que tu já tinhas falado para aí uns 20 minutos e eu acho que tem que ser assim uma coisa curta, mas também podemos ir vendo. Eu agora estou a sentir que são 40. Sim? Não sei, mas podemos ver depois de editado. Por exemplo, se eu for. Está bem, mas imagina, desta conversa toda que nós tivemos, isto dá 1h40, nós não podemos fazer 1h40 de gravação. Está bem, então podemos começar com 40, mas eu acho que não. Mas repara, quem é que vai ouvir isto? Mas nós não vamos. Somos só nós. Não, mas. Certo, claro, nós estamos aqui. Exatamente, mas a minha Quanto questão tempo é que eu me vou conseguir ouvir a falar? Diz-me lá. é assim, tu tens o benefício de não ter que editar esta porra. Sim. Pois, sim, porque eu vou ter que. Mas tem que censurar.
Está bem, mas eu vou ter que me ouvir, vou ter que ouvir os meus erros de dicção, as coisas que eu estou a E os dizer meus? mal, mas os Sim, teus, com os teus eu lido bem. Exatamente. Não é? Como se costuma dizer, pimenta no cu dos outros é refresco. Para mim é refresco. Sim. Mas eu gosto desta ideia de perseguirmos o podcast, tentarmos encontrar o podcast, porque nós não sabemos ainda muito bem. E eu acho que é nesse espírito que nós temos que abraçar estas conversas. Está bem. Olha, gostei. Gostei. Eu Acho que também. estou pronto para parar de gravar. Está bem. Mas desliga. Vamos parar Acabou? de gravar, é melhor. Ok. Senão continuamos aqui e a temos de dizer nos que isto é despedir das altamente- pessoas. Temos que arranjar uma maneira de despedir e de dar as boas-vindas. Parece que não adiantámos Isso. nada, não encontramos o nosso podcast, portanto, fazemos adeus, sempre até isso. para a semana. Não sei. Podemos de alguma maneira tentar perceber se encontramos ou não. Está bem. Por exemplo, hoje acabamos o podcast a encontrar o podcast. Por isso este se calhar é o único programa em que vamos ser bem-sucedidos. Muito bem. Está certo, está certo. Está certo. É altamente viciante. Vou parar. Está bem. Agora estou para ver a minha voz. Ainda não parei. Para! Sem ponta por onde